Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Leader AAA, um lugar onde falamos de inovação, liderança e futuro das organizações. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. Minha convidada de hoje é a querida Suzana Arbex. A Suzana tem 28 anos de experiência como executiva nas áreas de marketing, planejamento estratégico e branding. E ela já liderou projetos para grandes marcas como a Natura, o Santander e a Cacau Show. A Suzana é coautora do livro Sua Marca Pessoal e cofundadora da Betafly Brand Makers, onde reúne amplo conhecimento para ajudar profissionais a identificarem, desenvolverem e comunicarem seus diferenciais por meio da marca pessoal e de maneira autêntica. Suzana, querida, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, Carol. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui também. Vai ser ótimo a gente aprender mais sobre esse assunto que tanta gente tem interesse, Suzana, e pouco conhecimento, né? Então, hoje você vai ajudar a gente a abrir essa caixinha do branding e ver o que tem dentro. Vamos lá! Mas antes da gente chegar no branding, quem é a Suzana? Carol, que pergunta! Eu poderia responder isso de muitas maneiras. E eu fico pensando aqui, eu acho que eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas a responderem a essa pergunta de quem é você. Quando a gente é perguntada sobre quem somos nós, sempre digo para as pessoas, você escolhe um eixo para responder. Então, vai ter gente que vai dizer, eu poderia dizer, por exemplo, que eu sou mãe da Júlia e da Helena. Eu poderia dizer que eu sou mineira de Juiz de Fora. Eu poderia dizer que eu sou uma consultora, que eu sou uma pessoa que saiu do mundo corporativo, mas o mundo corporativo não saiu de mim. Então, acho que tem muitos eixos da minha identidade que me definem e todos eles são igualmente relevantes. Então, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas a responderem a essa questão de uma maneira que faça sentido para quem elas são e para aquilo que elas estão buscando no mundo. Lindo, lindo. E quem não precisa disso, né, Suzana? É engraçado porque você tem muita bagagem de negócio, mas esse teu lado é um lado também muito de desenvolvimento humano, né? Que isso que você tá, maneira como você se definiu agora para mim. Essas duas áreas, elas caminham muito, muito juntas, né? Eu acho que desenvolvimento humano é um campo tão amplo e que a gente pode falar de tantos assuntos dentro dele, que quando eu comecei a trabalhar com marca pessoal, com personal branding, eu não tinha a dimensão de onde eu estava entrando. A gente trabalhava com branding para empresas e a minha sócia se mudou para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o hábito, a cultura de organizar a narrativa de uma maneira mais estruturada é uma coisa que as pessoas aprendem desde a escola, desde pequenos. O americano não tem problema nenhum com isso, muito diferente dos latinos, né? Que agora já está bem melhor, mas quando a gente começou a trabalhar ainda era um tema que era até um certo tabu, né? Você falar de si. Exato. Quando minha sócia se mudou para lá e a gente conheceu essa história toda, como que os americanos não têm nenhum problema de falar de si, são treinados desde cedo. A gente ainda entendia o personal branding como um instrumento, uma ferramenta. Mas quando você começa a trabalhar com branding de pessoas, você percebe que é muito mais do que desenvolver uma estratégia. Tem a ver com aquilo que esta pessoa quer colocar no mundo. E tem muitas emoções envolvidas nisso. Então, eu entendi que eu estava saindo do campo exclusivamente do marketing, da comunicação e do branding, como eu conhecia, para entrar num ambiente que é muito mais rico, né? Que você conhece super bem, que é da sua prática, que é dos desejos humanos, das suas aspirações, das suas inseguranças. Quando você está falando de um branding, de um produto, você está falando de uma terceira pessoa. Mas quando você está falando do seu branding, Exato. quando você está discutindo o que você quer colocar para o mundo,
você está falando de uma identidade humana e isso muda completamente a temática. E muda, por consequência, a profundidade que você tem que usar, a sensibilidade, os instrumentos. Então, eu entendi que eu tinha entrado numa seara muito mais interessante, eu diria para você. E me fala como é que foi essa sua migração de uma carreira executiva de branding para uma consultora que trabalha esse assunto, mas dessa maneira hoje tão mais profunda e customizada. Então, foi um pouco natural, assim. Eu trabalhei muitos anos na Natura, no Banco Real, com marketing, com branding, com comunicação. E quando decidi deixar de ser executiva para ser consultora, foi meio que natural fazer o branding de empresas, né? Gostava muito do assunto, tinha muita experiência, os projetos também foram aparecendo e eu fui trabalhando com grandes projetos, grandes marcas. Então, trabalhei para Brastemp, para Raizen, para Cacau Show, para BTG, para várias marcas grandes, marcas médias, marcas pequenas, sempre em torno dessa temática, mas sempre o branding corporativo, ou de produtos, ou de serviços. E aí, quando a minha sócia se mudou para os Estados Unidos, foi que começou a história do personal branding, que a princípio a gente achou que ia ser mais uma das nossas áreas de atuação. Só que a gente se apaixonou. Que legal. E aí, quando a gente começou a trabalhar com marca pessoal, a gente achou que ia ser mais uma área de atuação. Só que a gente se apaixonou pelo assunto, a gente se apaixonou pelo tema e a gente tomou a decisão, que na época não era nada óbvia, de passarmos a nos dedicar totalmente a esse assunto. Era um assunto novo no Brasil, era um assunto que pouca gente conhecia e a gente tinha que explicar. As pessoas perguntavam, o que é isso que vocês estão fazendo? Me explica melhor o seu trabalho, não sei se eu entendi. Quanto tempo Acho faz que eu isso? preciso. Faz 8 anos. 8 anos. E hoje você já percebe que existe uma consciência maior no mercado? Ah, mudou bastante. Se antes as pessoas me perguntavam o que é isso que você faz, e às vezes vinha assim, né? Eu não sei se eu entendi, mas eu acho que eu preciso. Hoje já vem assim, como que eu começo? Por onde eu começo? Muitas vezes essa é a pergunta, né? Ah, já entendi que é uma coisa importante, mas e agora? O que eu faço? O que eu não faço? E qual é o perfil típico de cliente que você atende? Ah, tem alguns grupos bem específicos. A gente atende executivos em primeiro lugar, executivos, mundo corporativo. Muitos advogados, é um público que vem crescendo muito, muito interessante, porque era uma profissão muito regulamentada, Sim. com muitas restrições de comunicação e que está se abrindo para esse mundo da comunicação. A gente também atende muitos médicos, profissionais liberais de uma maneira geral e empreendedores. E empreendedores, Ou seja, o avanço do branding pessoal acompanha também o avanço das redes sociais, né? E do posicionamento dessas pessoas, desses profissionais nas redes sociais. Eu imagino que isso deva vir junto. Vem muito junto e a pandemia foi um grande acelerador da consciência das pessoas sobre isso. Embora a rede social seja mais um ponto de contato da sua marca, não é o único, você vai ser você, né? Nos seus diferentes momentos de contato com seus públicos, presencialmente, no seu networking, no artigo que você escreve, a rede social ela ganhou uma relevância muito grande. Na pandemia, as pessoas começaram a sentir muito essa necessidade de se entender digitalmente, né? Isso. Quem que eu quero ser agora que eu estou atrás de uma tela? E isso mudou bastante. Na época, aumentou muito a procura pelo nosso trabalho e as pessoas começaram a entender melhor um pouco o que a gente faz. E imagino também que muitas pessoas em fase de transição de carreira, ou indo para uma outra empresa, ou virando empreendedores, virando profissionais liberais. Esse momento de transição também convida a um rebranding, né? Muito, muito. A gente até sempre diz para as pessoas assim, quando você pensa em fazer uma mudança, muitas vezes é a hora em que você percebe que você poderia ter trabalhado mais a sua marca. Mas por que não começar isso antes? Quando você começa o fortalecimento da sua marca, quando você está num trabalho, você está num emprego, você está num projeto, é muito mais fácil você mostrar quem você é através daquele projeto e construir atributos para a sua marca que depois você vai continuar trabalhando numa outra fase da sua carreira. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa, de repente,
percebe essa necessidade e aí começa a correr e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você puder fazer isso quando você ainda não tem uma urgência, você se beneficia muito de ter feito um trabalho consistente de longo prazo. E quais são as principais dificuldades, Suzana, de quem está começando a identificar a sua marca pessoal? Olha, a maior dificuldade que as pessoas têm são elas mesmas. São as próprias inseguranças, às vezes uma má compreensão do que se trata. Às vezes a pessoa vê uma referência de uma pessoa que se posiciona de uma determinada maneira, A ou B, sem julgamento nenhum, mas aquela pessoa não gosta daquele posicionamento, e aí ela não quer ser aquilo, e aí ela não enxerga um outro jeito de ser. Então, muitas pessoas me procuram e falam, olha, eu quero trabalhar minha marca pessoal, mas eu não quero ficar falando robotizado, eu não quero que percebam, igual eu vejo muita gente aí que faz conteúdo com ChatGPT, que não tem uma pessoalidade. Eu não quero expor a minha vida pessoal. Então, tem muitos receios. E é o que eu sempre digo, e você sabe disso muito bem. O juiz mais crítico que a gente pode ter é esse que mora aqui dentro. Com certeza. É esse juizinho que fica com esse dedinho apontado pra gente, dizendo, não vai fazer isso, olha, não vai por ali. Então, a primeira, eu acho que grande dificuldade que a gente precisa ajudar as pessoas a superarem é a vencer essa crítica interna e a se abrirem para a experimentação. Se abrir para aquilo que você não conhece, sabendo que você pode errar, que você pode acertar. E que o mundo hoje é um mundo muito mais flexível nesse sentido. Né? Claro, tem cultura de cancelamento, né? Isso apavora as pessoas. Esse medo de ser cancelado. Mas você pode ter que enfrentar o cancelamento fazendo muito pouca coisa. Então, não é só porque você está mais exposta, é porque muitas vezes você está numa exposição sem ter se preparado para ela, né? sem ter se refletido. Sem uma estratégia. Exato, sem ter uma estratégia. E é uma estratégia que é baseada naquilo que você é e que você quer mostrar para o mundo. Exato. Não é uma estratégia de construir uma persona que você vai ficar refém dela, nada disso. Até porque isso não se sustenta e você acaba ficando dependente de uma coisa que nem te faz bem. Mas é uma autocompreensão que vai te levar a saber... Quando você se depara com uma pergunta sensível, por exemplo, uma coisa que gera muito cancelamento, o que são? São temas sensíveis que a gente diz, né? São temas contemporâneos que podem gerar suscetibilidades em diversos grupos. Por que não refletir sobre isso antes? Exato. Por que não você fazer uma reflexão sobre quais são seus valores, como você enxerga esses temas, qual é o seu posicionamento diante disso, o que você fica confortável de falar? É simplesmente antecipar reflexões que são, às vezes, um pouco mais complexas, mas que são da nossa atualidade. Então, uma estratégia é isso. E é assim, o que eu quero e o que eu não quero mostrar. Ninguém tem que mostrar tudo. Nós todos somos seres humanos complexos, multifacetados, a gente tem muita coisa para mostrar. E o mundo também não está interessado em ver tudo da gente. Exato. Né? Então, Exato. assim, o que é dessas todas as dimensões, quando você me pergunta quem é você? Tem muitas dimensões. Mas qual que eu vou escolher mostrar hoje aqui para você, amanhã num outro determinado fórum? Quais são as que eu não quero tornar públicas? E tá tudo bem. E que talvez os outros nem queiram saber também. Essa questão da vulnerabilidade tem uma coisa que eu acho interessante a gente refletir, faz sentido mostrar a nossa vulnerabilidade desde que seja para inspirar o outro, que talvez esteja passando por algo parecido, a se fortalecer, a ter um insight que pode ajudá-lo a sair da situação, mas é mais sobre ele do que sobre você. Exatamente. Mesmo a sua vulnerabilidade. Se ela não estiver a serviço de algo, guarda para você. Nossa, eu poderia concordar mais com você. Perfeito. Exatamente. E acho que as pessoas confundem com, puxa, agora eu tô na rede social, eu tenho que expor tudo. Não, e de verdade ninguém está interessado em saber tudo. Exatamente. Exatamente. Mas é um ato de coragem, não é, Suzana? A gente trabalhar a nossa marca pessoal. Eu me lembro quando eu comecei a fazer a ter uma exposição mais ativa, que veio também com o surgimento do meu livro e tudo isso. E exige, a carreira de autora, ela exige isso da gente, né? Ela pede que você também se comunique mais. Exato. É um ato de coragem, porque a gente vai se abrindo e à medida que você aprende e vê o benefício, você vai, mas é difícil começar.
Concordo plenamente. É um ato de coragem e algumas vezes é um salto de fé. Exato. É você acreditar naquilo que você está enxergando, embora você não tenha exatamente um caminho bem traçado para onde você quer chegar. Mas é assim, mais para umas pessoas, menos para outras, mas quase todo mundo, muitas vezes, tem que ter essa coragem de superar alguma insegurança para dar esse passo. E é o que você disse, assim, às vezes a gente não dá o passo porque a gente tem medo de uma reação contrária. A gente até fala muito no nosso livro, assim, o medo desse julgamento que é interno ou que é do outro. E quando eu penso no julgamento do outro, que tem várias nuances, quase todas elas estão em torno de um mesmo tema, que é assim, eu não quero parecer incompetente, eu não quero parecer ridícula, eu não quero falar coisa que é óbvia para todo mundo. O que é uma grande bobagem. As pessoas muito competentes subestimam seus conhecimentos, acham que ninguém vai precisar daquilo, ou que vão falar, olha, por que está falando isso? Isso é uma obviedade. Imagina, tem público para todo mundo. Exato. Todos os conteúdos. Tem gente que vai te julgar de qualquer modo. De qualquer modo, exato. E geralmente, quando você fala do benefício, eu acho que você foi precisa no que você falou. Se você tem algo de bacana para oferecer, provavelmente tem muita gente que vai se beneficiar daquilo. Muito mais do que uns 5% que talvez vai falar alguma coisa que tá bom, né? A gente não precisa agradar todo mundo. A todos, exato. Exato. E exige um aperfeiçoamento contínuo. Essa é uma outra coisa que eu digo na minha experiência trabalhando a marca pessoal. É um aperfeiçoamento diário, porque você está aprendendo, né, a respeito do seu impacto, o que ajuda, o que atrapalha, onde você tem que corrigir. Então, precisa estar disposto a fazer esse trabalho, né, Suzana? Exatamente. De aperfeiçoamento. Exatamente. E vocês têm um método para isso. Agora me conta, como é que surgiu o seu livro? Deixa eu pegar ele aqui. Esse é o livro da Suzana e da Juliana, Sua Marca Pessoal. Eu queria falar um pouquinho do método que vocês construíram para nos ajudar aqui nesse caminho. Bacana. Quando a gente começou a trabalhar com a marca pessoal, a gente fez uma certificação nos Estados Unidos, conhecemos um método lá. E a gente achou que ele tinha algumas coisas boas, mas ele era muito distante da nossa realidade aqui brasileira, por uma série de motivos, de características que a gente tem aqui. E como executivas que fomos por muitos anos, a gente começou a refletir como é que a gente poderia traduzir os conceitos do branding para algo que fizesse mais sentido aqui para a nossa realidade. E a gente começou esse processo de pesquisa, de desenvolvimento, de adaptação. Formatamos um primeiro processo, começamos a usar e aí ele foi amadurecendo. Então, ele é composto de exercícios que a gente desenvolveu, exercícios que a gente referencia de outras pessoas, reflexões que a gente adaptou. Que legal. Então, tem um conjunto de práticas ordenadas, né? É um processo de reflexão estruturada que vai te levando a chegar num lugar de identidade. Então, você começa entendendo primeiro onde você quer chegar, como é que você se percebe para estar lá, como as pessoas te percebem e o que tem nesse meio aí. Né? Você que trabalha com desenvolvimento humano sabe que se a gente só tem a nossa visão sobre nós, a gente tem metade da história. Né? E a outra metade que é a percepção das pessoas, né? O que fica na mente das pessoas. Marca é isso, né? Marca é um residual que fica na mente da outra pessoa depois que ela teve um contato com você. Então, a partir daí, a gente vai trabalhar um pouco de identidade, propósito, valores, o que você enxerga, o que você quer deixar de legado. Chegamos num posicionamento da sua marca, como você quer se posicionar diante do mundo. O posicionamento é o que vem à mente das pessoas quando elas ouvem o seu nome. E a partir deste posicionamento, sim, a gente vai trabalhar a sua comunicação. Como é que, então, você vai colocar isso para o mundo? Então, por isso que a gente fala, a rede social é um instrumento de comunicação. Poderoso. Mas poderosíssimo. Mas como qualquer instrumento pode ser uma arma. Exato. Se você não souber para onde você está atirando, né? Então, a gente faz rede social, mas antes de fazer rede social, você está fazendo o quê? Por quê? Para quê?
A partir de quê? Do quê? Para quem? Então, o método, ele tem essa cadência, né? E tem esse fluxo, acho que é a melhor forma de dizer isso. E a gente chegou numa estrutura, registramos, e num determinado momento, o assunto marca pessoal começou a ganhar uma relevância no Brasil que a gente não esperava, quando a gente começou a trabalhar, e numa velocidade que também nos surpreendeu. E aí a gente começou a perceber que não tinha muita literatura com a estrutura que a gente gostava, né? Tinha algumas referências, mas a gente não estava... A gente muitas vezes começou a indicar livros de fora do Brasil. E a gente falou, poxa, acho que tem um espaço aqui para ter algo que seja desenvolvido para o mercado brasileiro. E foi aí que a gente registrou tudo no livro. E me parece, te ouvindo falar, é um processo terapêutico. Você revisa uma questão, né, de crenças, de para onde você está indo, qual é a sua visão de futuro, como é que você intencionalmente constrói cada um desses passos. Ele é quase terapêutico. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Ele não foi construído com essa intenção, mas como um filho que você coloca no mundo, muitas vezes ele vai para um caminho que você não esperava, né? Então, a gente começou a perceber que tem um efeito de autoconhecimento muito poderoso. É porque ele convida a uma reflexão profunda, né? Pelo tudo que você discorreu aqui pra gente, e ele só se materializa com uma transformação, né? De dentro para fora, porque senão também vai ficar... E é muito comum a gente ver pessoas, não sei, eu vejo, imagina você então, que começam a fazer o trabalho e depois não sustentam. Exatamente. Porque ele requer uma mudança de comportamento realmente, né? Ou uma expressão de comportamento mais enfática de algumas coisas. Como é que é esse processo de sustentar isso? Porque você faz a consultoria, vocês fazem ainda a consultoria individual? Fazemos. Quanto tempo dura o processo? A gente faz a consultoria individual, fazemos para grupos e fazemos para muitas empresas. Hoje, muitas empresas estão buscando deixar seus executivos, torná-los mais vocais, né? Como as empresas dizem. Mas se você ficar insistindo para as pessoas se posicionarem, e elas não tiverem essa vontade, esse desejo, um objetivo que faça sentido para elas, ou fica vazio, ou fica forçado, ou a pessoa começa e não faz. Então, o nosso trabalho, ele está em ajudar as pessoas a encontrarem a sua voz. E qual é a sua voz nesta organização? Como é que nesse momento que você está aqui, que não precisa ser para sempre, não é para ser, mas enquanto você está casado com essa marca corporativa, qual é a narrativa deste casamento? Então, o trabalho, ele pode ser para o indivíduo, a partir do indivíduo, ou pode ser também para as organizações, e ele dura de 1 a 2 meses. Né? Às vezes a gente vai fazer um diagnóstico que demora um pouquinho mais, e às vezes na empresa, em um dia só, a gente faz uma grande imersão e sai ali com uma estratégia. Mas o que eu sempre digo para as pessoas respondendo a sua pergunta, como você sustenta? Você sustenta se você fizer de dentro para fora. Exato. Por isso que eu digo para as pessoas que eu não vou fazer para você a sua marca. Eu posso sentar, conhecer você, Carolina, e falar, nossa, olha, Carolina, acho que você, como uma profissional assim, que tem esse podcast, que trabalha com a sua consulta, você devia falar isso. Eu poderia fazer isso. Mas aí quem está falando é a Suzana, não é a Caroline. Eu brinco com os meus clientes que eu sou uma parteira. Eu falo, bebê está aí dentro. Mas eu vou te ajudar a colocar ele para fora. Mas você precisa fazer um esforço de autorreflexão para que a gente juntos... E aí eu vou te ajudar, eu vou te dizer, poxa, mas isso aqui não está tão alinhado com aquilo que você me falou antes. Olha, mas tem uma oportunidade de mercado aqui, olha, tem um benchmark bacana para você olhar. Tudo isso a gente traz, mas é uma cocriação. Perfeito. Senão é minha marca, né? E por isso que eu digo que é nesse sentido que eu estou chamando de processo terapêutico, porque convida a você tomar a frente do teu posicionamento. E muitas vezes, principalmente para quem está em empresa, é muito mais cômodo você seguir um comportamento e um posicionamento corporativo, mas que não é seu. Ou que você não refletiu, você está repetindo. À medida que você... E eu senti muito, Suzana, essa necessidade de começar a trabalhar isso de verdade quando eu me tornei empreendedora. Eu saí de uma empresa com uma marca muito forte, uma consultoria internacional, e me tornei uma empreendedora. E pensei, e agora?
sem a marca corporativa, sem o crachá. Quem sou eu? E foi, ao mesmo tempo que é uma oportunidade incrível, também dá aquele frio na barriga, dizer, nossa, como vai ser agora? E é uma descoberta que a gente tem que estar com vontade de fazer, como você falou, né? Nossa, perfeito. Quantas pessoas não passam por isso? Trabalham para grandes marcas, ou até junto com pessoas que são muito destacadas no mercado. E aí, quando a pessoa se vê sem esse guarda-chuva dessa marca forte, ela se pergunta: quem sou eu? Será que eu consigo mesmo? Será que eu tenho essa potência para colocar para fora? Exato, por porque onde é hora eu de começo? você se posicionar. Exatamente. E é um processo de descoberta, que eu acho assim... Conta pra gente, o método chama Betafly. Por que Betafly? Conta um pouquinho de como ele funciona. Betafly é o nome da nossa consultoria e é um nome muito curioso, porque surgiu uma inquietude que a gente tinha com o nome, né? Como é que vai chamar? E a gente tentava achar um nome que condensasse essa ideia de, primeiro, estarmos sempre em beta. A Gil fica lá no Vale do Silício, muito envolvida com o ambiente de empreendedorismo. Então, esse conceito que surgiu no mundo da tecnologia, de que você não precisa estar pronto para se lançar. Tem uma frase que eles falam lá no Vale do Silício que eu adoro. Eles dizem assim: se você lançou o seu produto e você está satisfeito com ele, é porque você lançou tarde. Boa. Então, a gente gosta muito dessa ideia de que se você fica esperando esse momento perfeito, você perde o bonde da história, você perde, né, o que se chama de time to market, que às vezes é uma oportunidade. Então, vai imperfeito. Até porque este dia, lamento lhe dizer, que esse dia que você acha que você vai alcançar a perfeição, não vai chegar. Então, essa era um pouco da ideia, e a gente não chegava no nome, e a minha sócia foi fazer um retiro com um monge, e o monge trouxe essa coisa. Por que vocês não chamam de Betafly? Então, estar sempre em beta, e não ter medo de voar, a hora de voar é sempre agora. Eu confesso que me causou um certo estranhamento quando eu ouvi pela primeira vez. Hoje eu adoro. E aí, o nome do método é método Fly. A gente falou, simplesmente vai, só vai, né? Como dizem as minhas filhas adolescentes. Só vai, só se joga. E vai aprendendo no caminho, vai aperfeiçoando no caminho, como qualquer beta que a gente vê. Então, essa é a ideia. E ela contém em si um pouco daquilo que eu falava antes, da diferença de uma marca pessoal para uma marca corporativa, uma marca de produto. Às vezes você vê um produto, até você lançar uma outra versão deste produto, ele está condenado a ser aquilo, né? Ele está aprisionado naquela versão. E a gente não, né, Carolina? Eu vou sair dessa conversa com você diferente do que eu entrei. Transformada. E, aliás, melhorada, porque a conversa com você é uma delícia. Mas a gente está se transformando o tempo todo. Então, é muito diferente de um processo mais rígido. E essa não é a beleza de sermos humanos? Não é uma beleza você poder acordar amanhã e falar assim: não quero mais aquilo que eu era até ontem. Escolhi ser diferente. Mudei de ideia, aprendi, me transformei, passei por uma experiência diferente. É lindo isso. Eu não preciso esperar a atualização, né? Como se eu fosse um iPhone. Não! Você decide no momento da sua. Isso é muito legal. E tem idade para esse processo? Tem uma idade típica, Suzana? Que as pessoas te procuram mais? Olha, não tem uma idade necessária, mas tem uma idade com mais frequência de busca, sim. A partir dos 35 anos, parece que tem uma vozinha, né? Que acontece no desenvolvimento humano, né? Que começa assim, parece que aquela vozinha, aquele ruidinho que começa a falar mais alto, que começa a aumentar. Um dia aquilo tá uma gritaria no seu ouvido, né? Então, dos 35 em diante, tipicamente em torno dos 40, as pessoas passam por processos de revisão da própria vida. Né? Quem tá casado quer separar, quem tá na empresa quer mudar, quem não trabalhou em empresa quer trabalhar. É legítima midlife crisis, né? Exatamente, né? Exatamente. E são diversas as explicações para esse fenômeno, mas muitas vezes esse é um momento em que a pessoa, ao se confrontar consigo mesma,
ao se permitir fazer perguntas e ter mais maturidade para buscar as respostas, muitas vezes a pessoa se depara com o fato de que pessoas menos competentes que ela, muitas vezes, têm mais visibilidade. Exata. Isso que incomoda a maioria, né? E aí, às vezes, como a pessoa está pensando numa mudança, ou não, às vezes é só simplesmente um aprofundamento das escolhas que ela fez, de carreira ou de vida, é inevitável essa reflexão. Então, esse é um momento em que, tipicamente, as pessoas nos procuram para, de alguma maneira, quererem repensar suas estratégias de marca, replanejar seus futuros e pensar para frente. E tem uma frequência maior entre homens e mulheres? Tem uma frequência ligeiramente maior para mulheres, que você deve viver também. Ligeiramente maior. Eu diria para você que em torno de 55% a 60% são mulheres. Então, eu imaginaria mais essa distribuição maior do lado das mulheres. Né? Você imaginava maior, né? Imaginava. É maior porque a gente sabe que as mulheres são mais frequentadoras de processos de autodesenvolvimento. Exato. Então, é mais frequente. Mas os homens também têm uma questão de visibilidade profissional. E tem uma coisa que está acontecendo, que estamos todos vendo, que é, com a perspectiva de longevidade, muitas pessoas nesse momento de carreira começam a pensar assim: eu estou quase na metade da minha vida, mas eu estou quase no fim da minha carreira. Corporativa, né? Claro que... Aí você pensa assim... Forte isso, né? Muito. Porque você fala, olha só, eu sei que eu tenho cérebro para ir mais uns 30 anos. Fácil. Eu sei que provavelmente eu vou viver mais uns 40. Mas eu não sei se eu quero ficar mais 10 anos fazendo o que eu estou fazendo. Então, vem uma reflexão assim... O que eu faço com a minha marca pessoal para que ela me sustente na próxima etapa da minha vida? Como eu uso tudo aquilo que eu já construí de ativo mesmo, de capital reputacional, e como é que eu ressignifico isso? Para que isso me apoie, me sustente, me alavanque numa segunda carreira. Exato. Ou numa segunda... Não sei se eu posso chamar de carreira, muitas vezes é mesmo uma segunda carreira, né? Sim. Outras vezes é uma forma diferente de abordar a mesma carreira. E aí a pessoa vai se dando conta, primeiro, que ela construiu muito mais do que ela achava que ela tinha construído, né? Porque a reputação é aquele grãozinho né, que você vai colocando todo dia um pouquinho, você não percebe. Quando você vê, você tem um copo ali cheio de coisas que você construiu, de relações que você estabeleceu, né? De percepções que as pessoas têm sobre você. E aquilo é um ativo. E eu brinco com as pessoas também, eu digo, você não cuida de todos os seus ativos? Você não tem seu dinheiro lá no banco? Você por acaso larga ele no banco? Não, né? Você vai ver se tem um investimento, ou você fez um investimento há 10 anos e nunca mais olhou para ele. Não, exato. Né? Então, por que você, às vezes, larga a sua reputação? Nossa, isso é seríssimo, né? Essa deixa questão rolar. de reputação daria outro podcast só esse tema. Exato, porque a marca é a sua reputação. Então, a estratégia da sua reputação precisa ser revista continuamente. Você pode olhar para ela hoje e falar, é igual um investimento. Até que estava legal, mas hoje o mercado mudou e eu vou mudar isso aqui de lugar. Aquilo que era valor já não é mais. Já não é mais. E não tem gente que é meio disco arranhado, quer dizer, quem é mais jovem não vai entender essa analogia. Mas disco. Que fica repetindo, às vezes, uma fala que está desconectada do espírito da época, porque a pessoa parou de refletir sobre aquilo. Não, e mais ainda, eu vejo pessoas repetindo falas que estão desconectadas de o que elas transmitem, porque não são falas delas. E elas nem se dão conta, porque estão tão imersas, seja numa cultura corporativa ou algum condicionamento, que quem está de fora percebe, a pessoa já não percebe mais. Nossa, isso tem muito a ver até com outras entrevistas que eu sei que já passaram por aqui, e acho que tudo orbita em torno da questão dessa dança entre a sua identidade e o ambiente no qual você está inserida. Exato. E é sempre uma dança mesmo, né? Não é um solo.
É um saber quem eu sou, do que eu não abro mão, como eu quero me posicionar, mas também olhar para o entorno e dizer onde é que eu estou inserida, que consequências eu quero ter nesse ambiente, como é que eu me posiciono diante desse grupo, ou escolho não me posicionar. E é um vai e vem que é bonito se for harmônico. Agora, se você é totalmente autocentrado, você se desconecta desse entorno. Se você é totalmente submissa ao que o entorno está te pedindo, você passa a ser uma figura amorfa que não tem um contorno. Inexpressiva. Exato. Não tem um contorno de identidade claro. E aí a gente brinca que é o sorvete de baunilha, né? A brincadeira da marca pessoal é essa. É falar, sorvete de baunilha é uma coisa que dificilmente você ama, dificilmente você odeia. É aquele que acompanha o brownie, acompanha a torta de maçã, porque ele não tem personalidade. Tenta agradar todo mundo, não tem um sabor marcante. Né? Certo. Não, tá perfeito isso. E essa questão do posicionamento é uma reflexão importante, porque hoje a gente tem os extremos se posicionando de uma maneira muito, inclusive, agressiva. E você tem ali no meio, o que fica é essa situação de pessoas que ou decidem não se posicionar, mas a maioria não é nenhuma decisão, é uma falta de habilidade para. Mas aí fica ali um 80% no meio que está simplesmente existindo, né? Mas sem se posicionar. Eu queria que você falasse um pouquinho, Suzana, como especialista, da importância de você ter um posicionamento claro para a sua carreira. Eu acho que é muito isso que a gente estava falando agora, de clareza de identidade, clareza de público. Se você não sabe quem você é, nem com quem você está conversando, essa tentativa de ser... Tem até uma expressão em inglês para isso, né? Que é plain vanilla. Ela acaba, não é verdade? Que é aquela coisa flat, assim. Que é aquela coisa que não te diz muita coisa. É um território que meio que não conecta com ninguém. Quando a gente fala em marca pessoal, a gente fala... Não tenta falar para todas as pessoas, mas tenta falar com algumas pessoas que fizerem sentido para você. Então, é diferente de ser sorvete de baunilha e ser sorvete de pistache. Eu falo, bom, você pode não gostar, mas quem gosta geralmente adora. Exato. E aí você vai encontrando o seu público. As pessoas fazem isso em diferentes graus. E o que eu tenho percebido é que quanto mais contundente é o seu público e o seu posicionamento, e é o que você falou quando você falava de coragem, pessoas corajosas e que se posicionam de maneira contundente despertam esses dois sentimentos. Elas conseguem se conectar muito profundamente com determinados públicos e elas lidam muito tranquilamente com a rejeição dos outros, porque existe uma clareza de que eu não vou agradar todo mundo. Então, basicamente, ter um posicionamento claro é um grande diferencial. E quem consegue ter a coragem, a firmeza e a assertividade, claro, sem ofender ninguém, claro, mas assim, ter uma direção, olha, é vida ou morte no mundo do branding. E essas são as pessoas que lideram nas empresas. Porque a liderança, eu repito isso sempre, não é cargo. É quantas pessoas você efetivamente influencia. E para influenciar, você precisa se posicionar. Você precisa ter uma clareza de mensagem. Exatamente. É interessante você fazer esse paralelo com a liderança, porque isso é uma questão de marca pessoal muito, muito típica, né? Muitas vezes, quando acontece a substituição de uma liderança, algumas pessoas do time não conseguem permanecer. Não se identificam. E aí não é por uma questão técnica. Você vai falar que aquela pessoa não tem competência para estar lá? Tem, e performava muito bem com uma outra liderança. Mas, às vezes, entra uma pessoa que se posiciona de uma maneira, que tem escolhas, que tem um direcionamento, que não precisa estar certo ou errado, só é diferente. E aí essas pessoas acabam sendo naturalmente ejetadas do time. Ou o time ejeta a liderança, né? Que a gente já viu, né? E é isso, quando às vezes não tem um fit com a cultura. Então, por isso que eu insisto muito nessa coisa da dança, da identidade com a cultura do ambiente onde você está inserida. E como é que você lê e faz também as suas próprias escolhas, né? Às vezes você vê a pessoa escolhendo não ficar, porque não faz sentido para aquilo que ela quer ser e projetar no mundo. E tá tudo bem.
Perfeito, porque é um exercício de consciência, de novo, né? De saber o que você quer e depois tomar uma decisão de seguir um outro caminho, né? Assumir uma responsabilidade. É por isso que eu acho que é um trabalho, para mim, personal branding é um trabalho para adultos mesmo. Porque é de se assumir, é de se entender e de se assumir, né? De dizer, olha, essa sou eu. Alguns vão gostar, outros nem tanto, mas ainda assim... É interessantíssimo você falar que é para adultos. Majoritariamente pessoas adultas. E quando eu sou chamada para fazer para jovens, nunca é no individual. É sempre ou dar uma aula ou fazer uma palestra. Eu faço alguns projetos sociais, então ajudo... as pessoas me pedem para palestrar para pessoas de baixa renda e para... não diria alertá-las, mas para ampliar a consciência sobre a importância do assunto. E aí a abordagem, ela é diferente mesmo. Porque se quando eu estou falando com um adulto, eu estou falando de um apropriar-se de si. Isso. E de uma história, e de um olhar para trás, e fazer escolhas. Quando eu estou falando com uma pessoa mais jovem, eu estou muito mais esclarecendo sobre como se forma uma marca. Falo, olha... você vai começar uma trajetória que você não vai acertar tudo. E você não tem que ter essa pretensão de ter uma marca pessoal definida nessa fase da sua vida, porque seria um grande equívoco. Imagina. Você estaria fazendo escolhas... baseadas em pouquíssimas experiências, né? Exatamente. Mas, fica atento a isso, aquilo. Presta atenção que você está formando amizades, relacionamentos... que muitas vezes no trabalho você vai carregar para sua vida, relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, pessoas que estão te observando e que você nem imagina que às vezes 2, 3 anos depois te liga e fala, eu tenho uma posição que lembrei de você. Às vezes você nem percebeu que você estava impactando positivamente aquela pessoa, ou não, né? Então, é muito mais um trabalho de dar uma perspectiva de longo prazo e de que é uma maratona, não é uma corrida. É importantíssimo também, né? Exatamente, do que você se abraçar num posicionamento. Esse é o mesmo motivo pelo qual a gente sempre diz para startups não se apegarem tanto ao seu branding. Se você está começando, muitas vezes quando a gente ainda fazia branding de empresa, alguns empreendedores, porque eu já queria definir o meu branding, e às vezes eu perdia o cliente, mas para dizer, não faz isso não. Você não está pronto para isso, né? Entende o seu mercado, senão você, sabe o que vai acontecer? Você pode fazer um trabalho aqui, se apaixonar pelo branding e ficar refém dele. Porque às vezes você tem um posicionamento incrível, mas você não tem um mercado, você não tem um cliente, você não tem um nicho, e você fica preso a uma pré-definição. Apaixonado por uma ideia. Por uma né? ideia. Você criou. Então, para os jovens, em termos de personal branding, é o que você falou. Não se apaixona demais por uma ideia de quem você pode ser. Apaixone-se por várias. E vai escolhendo aí ao longo da vida. Eu acho que o importante é, nesse momento de vida, apaixone-se por aprender. Isso. Né? Por se desenvolver. Porque aí você vai experimentar as coisas e ver o que de fato faz sentido. É isso mesmo. E quando eu falo também que é trabalho para adulto, porque quando a gente é mais jovem ou não amadureceu, né? Porque isso não tem a ver com idade necessariamente, o objetivo maior é pertencer. É se enquadrar numa determinada cultura, numa determinada... Mas o pertencer é mais importante do que o se destacar ou de ser. À medida que você vai trabalhar seu posicionamento, você se destaca. É isso aí. E precisa sustentar isso, né? Verdade. Exatamente. Então, é porque vem os haters, vem os seguidores, os fãs, mas também vem os haters. E se eu não consigo sustentar isso... Tem que ter maturidade muito grande para sustentar. Para sustentar a si. Exato! Por isso que eu acho tão lindo, Suzana. Esse trabalho é muito lindo. E me fala uma coisa agora, para quem também está querendo iniciar nessa jornada. Uma das coisas que a gente ouve, né? Que o branding, ele está em cada momento. Ele está na maneira como você fala, ele está nas expressões, ele está na forma como você se veste, no ambiente em que você vive. Fala um pouquinho dessas... como é que isso se forma, para as pessoas entenderem onde que elas podem atuar também. Às vezes, quando a gente fala dessa coisa de tudo comunica, né? Todo mundo que trabalha com comunicação ou com marca vai trazer esse mantra. Para algumas pessoas, ele é assustador. E eu sempre gosto de acalmar as pessoas.
é isso mesmo. Todo dia da sua vida, sendo você no mundo, você está formando a sua marca. Então, não existe isso de não tenho uma marca. Você já tem, você é a sua marca. A gente não é um lançamento. A gente foi lançado, a gente estreou na passarela do branding no dia que a gente nasceu. Mas como crianças e adolescentes, a gente ainda éramos considerados em transição, né? Quando você entra na vida adulta, as pessoas estão te lendo o tempo inteiro. Então, isso assusta às vezes, quando você traz para a consciência de falar, nossa, eu tenho que me preparar para tudo, eu tenho que estar num estado de alerta, de prontidão que é contínuo. Sim e não. Sim, né? Esteja atento, porque só uma pessoa muito autocentrada se desconecta do exterior, como a gente já falou. Mas não, você não precisa se robotizar, você não precisa entrar num estado, né, de tensão contínua. Quando você reflete continuamente, escolhe momentos da sua vida para fazer reflexões estratégicas, você incorpora isso naturalmente no seu dia a dia. Então, você reservar espaços na sua vida e na sua agenda para fazer essas reflexões e depois você confia e deixa fluir que isso vai acontecer naturalmente. Mas porque você refletiu antes sobre aquilo, né? Então, não é totalmente vai da valsa. O corpo, a voz, a roupa, tudo vai comunicar. Mas o que comunica mesmo é a sua essência, é o seu emocional. A sua voz vai transmitir segurança se você estiver segura do que você está falando. Hoje tem muita gente que faz trabalhos de voz para ter uma voz mais assim ou assada. É legal, mas precisa muito mais se conhecer, saber quais são seus gatilhos emocionais, o que vai te tirar do sério, como você se prepara para isso, porque isso impacta a sua marca. Sua marca não é só seu conteúdo, aquilo que você é tecnicamente competente. A sua marca também é como você faz a entrega disso para o mundo. Exato. E você faz a entrega através do seu ser. Então, a marca pessoal ela é um conjunto de elementos objetivos e um conjunto subjetivo que envolve, que empacota esse seu conteúdo. Então, trabalhar isso tudo é um processo longo, contínuo, não precisa se desesperar e querer resolver todas as questões. O importante é começar. E é por isso que todo mundo que vai falar de comunicação, que vai falar de estratégia, que vai falar de branding, vai bater na tecla, que eu sei também que já falaram aqui, eu tenho que repetir do que parece clichê, mas é o autoconhecimento. Não tem escapatória. Não tem fuga. Não tem. Você precisa, talvez precisa seja uma palavra muito forte, mas você pode se beneficiar muito de ter esse olhar para si. Um olhar ao mesmo tempo generoso, mas também criterioso. Se valer de pessoas que te ajudem a se enxergar como num espelho e aí sim fazer as suas escolhas. Perfeito, Suzana. Que delícia de conversa. Acho que a gente poderia ficar aqui um tempão ainda falando mais, mas queria te pedir para passar uma última mensagem dessa parte do livro, alguma coisa que você queira deixar para as pessoas ficarem com um gostinho aí de quero mais desse trabalho. Ah, bacana. Obrigada. Delícia mesmo de conversa. Eu acho que a coisa mais importante quando você começa a pensar na sua marca pessoal é refletir sobre aquilo que você quer para o seu futuro e para a sua vida. E como quem você é hoje vai... como você mostrar quem você é para o mundo vai te apoiar a chegar nesse lugar que você deseja. Então, abrir o hábito de fazer uma reflexão periódica não precisa ser, vou fazer um retiro até eu resolver todas as minhas questões. Às vezes, o livro, ele é um livro faça você mesma. Então, ele vai ter exercícios que você pode se dedicar todo dia um pouquinho, ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, mas que você estabeleça uma disciplina que funcione para você de parar e de refletir. Isso é de um poder tremendo. E a gente até sugere no livro, se você tiver uma pessoa da sua confiança com quem você possa trocar, fala, poxa, eu não tenho condição de contratar uma consultoria nesse momento, não tem problema. Se você tiver uma pessoa que você possa conversar, inclusive as duas fazerem juntas, é um exercício muito interessante, porque a pessoa te ajuda a ter insights que às vezes você não teria sozinha. Mas comece.
comece. Não deixa para amanhã essa reflexão sobre o seu principal ativo, porque está na sua mão fazer isso por você em primeiro lugar. Antes de tudo. Como é que você quer que as pessoas te percebam no mundo? É apropriar-se da sua narrativa, é assumir as rédeas da sua narrativa. Porque se você não conta a sua história, as pessoas vão contar a sua história por você. Isso, e aí? Do jeito delas, Do né? jeito delas. Excelente, Suzana. Me fala assim, o que é hoje a definição de sucesso para você? Olha, que pergunta maravilhosa. Sucesso para mim é poder viver no meu trabalho o meu propósito. Também muita gente acha que isso é um clichê, mas não é assim. Eu fui executiva por muitos anos e eu não tinha conhecimento destes instrumentos. Eu acho que eu teria sido não só uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor, se eu soubesse de tudo que eu sei. Então, hoje, eu poder fazer este trabalho para as empresas, ajudando as pessoas a literalmente serem mais felizes, porque você se torna mais feliz quando você está em harmonia com a sua identidade. Tem uma frase que dizem que é do Einstein, eu não sei, que é aquela coisa de que você o que você fala, como você se comporta, quando tudo isso está em harmonia, você é mais feliz. E eu tenho certeza que trabalhar sua marca pessoal ajuda muito a fazer isso. Então, hoje, poder ajudar as pessoas a estarem mais felizes e mais harmônicas com quem elas são e nas empresas, ajudar as empresas a saírem desse imbróglio que elas se meteram de como as pessoas estão falando, elas estão nas redes sociais, mas muitas vezes, eu não controlo o que meu executivo fala. Gente, não é para controlar, é para combinar. E deixar um pouco fluir, isso para mim é a maior definição de sucesso que eu poderia ter. Excelente, compartilho muito. Obrigada, querida. E como é que as pessoas podem te encontrar nas redes? Olha, obrigada a você, delícia de conversa, muitos pontos em comum. Eu estou no LinkedIn, que é a minha plataforma principal, Suzana com S no meio, não é com Z. E a Arbex, com X no final, eu garanto que não tem outra marca pessoal. É única. É única, é o lugar mais fácil. Mas a gente também tem o site da Betafly, tem o Instagram, o meu, da Betafly. Mas o LinkedIn é onde eu sou mais ativa, publico muitos conteúdos que são complementares ao livro e é onde vocês podem me conhecer melhor. Excelente, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado e aprendido tanto quanto eu e que consiga colocar esses ensinamentos profundos em prática. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Se você gostou, compartilha com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo e até o próximo programa. Obrigada.